Boa tarde, amigos. Aqui Miguel Pagano. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Estamos ao vivo neste momento. Peço a gentileza que você compartilhe a nossa transmissão, que você deixe o seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre Manuela Dávila e o ônibus da UFPEL. O que essas duas coisas têm em comum? O que vocês acham que tem em comum entre a Manuela Dávila e o ônibus da UFPEL? Pois bem, nessa semana todos puderam ver, né, a notícia do ônibus da UFPEL. Vou colocar a imagem aqui para quem não assistiu ainda. Tá aí, ó. Esse é o ônibus da UFPEL que bateu aqui na Avenida Duque de Caxias, aqui no bairro Fragata, em Pelotas, aqui em Pelotas mesmo, né? Esse ônibus ele faz o trajeto entre Pelotas e o campus do Capão do Leão. Então aqui em Pelotas ele bateu numa árvore. Segundo o motorista, ele estava chegando próximo de um semáforo e faltou freio, então ele desviou para não bater nos carros, ele bateu numa árvore. A notícia que saiu no jornal foi que esse ônibus estava com os alunos dentro e tal, e não teve ninguém com grandes ferimentos. O que na verdade é uma grande mentira. Teve pessoas com o nariz quebrado, por exemplo, pessoas que tiveram fratura nas pernas, joelhos, não conseguem nem caminhar até hoje. Tá? Teve muita lesão, claro que não teve nada, nenhuma fratura exposta, mas teve gente que quebrou o nariz, né? Deu de cara no banco que estava à sua frente. Mas o que tem que ver a Manuela Dávila com o ônibus da UFPEL? Pois bem, meus amigos, a gente acompanha, desde que o governo Bolsonaro assumiu, no dia 1º de janeiro de 2019, na verdade, começou até antes, lá no governo de transição. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, a gente já viu que o pessoal ligado ao PT, ligado ao PSOL, alguns ligados à quadrilha vermelha, né? Essas pessoas começaram a fazer essa gritaria na educação. Começou a ir a CUT para dentro da educação. MST, que já estava dentro da educação, ficou mais forte ainda. Porque a gente sabe que hoje a universidade ela é o último reduto, ela é o último refúgio da esquerda no Brasil. É o único lugar que tem dinheiro hoje que a esquerda consegue botar a mão. De resto, eles perderam praticamente tudo. Para que vocês tenham uma ideia, o Ministério da Educação hoje tem 300 mil funcionários. Tem mais gente no Ministério da Educação do que nas Forças Armadas. É o maior orçamento do Brasil disparado. E eles reclamam sempre que não tem dinheiro. Aqui no FEPEL tem um orçamento de 801 milhões de reais previsto para 2019. Vou repetir, 801 milhões de reais. O orçamento da cidade é um pouquinho mais de 1 bilhão. Então uma universidade que tem 22, 23 mil pessoas, ela tem praticamente o mesmo orçamento de uma cidade com 350 mil habitantes. Sendo que 90% desse orçamento é gasto só em folha de pagamento, salário. Desse orçamento previsto, vou lembrar para vocês, entre 89% até 92% é o orçamento só para salário. A verba de custeio mesmo sobra em torno de 10%. Custeio é o que mantém a universidade funcionando, além dos salários dos servidores. Pois bem, segundo o reitor, a universidade ia, por exemplo, fechar as portas, ia fechar em maio, em junho, em julho, agosto, setembro, outubro, vai até novembro, estão sempre dizendo que vai fechar as portas, que nunca tem dinheiro. O problema das universidades não é dinheiro, é gestão. Esse ônibus que está aí, meus amigos, que eu estava mostrando para vocês, esse ônibus é a prova disso. Um ônibus que, segundo o motorista, não tinha freio. Então faltou manutenção no ônibus. E não falta dinheiro, tem dinheiro de sobra na universidade. Falta gestão. Pois bem, não tem dinheiro para o freio do ônibus. Mas vejam só, pasmem, tem dinheiro para o show do Duca Lendecker. Quem é Duca Lendecker? É o marido da Manuela Dávila. A Universidade Federal de Pelotas vai trazer agora no dia 7 de novembro, Duca Lendecker, no auditório da UFPEL às 9 horas da noite. Tá aí a foto dele para vocês verem. Subsidiado, ou seja, a universidade está bancando dinheiro público, voltando aqui, dinheiro público está sendo usado para bancar o show do marido da Manuela Dávila. Ela que esteve aqui falando sobre aborto na Universidade Federal de Pelotas e também na Universidade Católica, grande abortista, defensora da morte das crianças que estão no útero. Pois bem, né, a maneira agora de bancar a família da Manuela
também é contratando o marido dela para show. Então a universidade, que não tinha dinheiro e que ia fechar, e que não consegue fazer a manutenção dos freios do ônibus, é a mesma universidade que tem dinheiro para trazer um show e ainda bancar ingresso. É problema de gestão ou é problema de dinheiro, meus amigos? Não tem dinheiro ou falta responsabilidade na gestão? Agora a gente vai ver o quê? Agora a gente vai ver também. Semana da Diversidade começa agora, dia 23 de novembro, se eu não me engano. Aposto para vocês que não vai faltar dinheiro para fazer show de drag queen, levar drag queen nas escolas, como já fez aqui o governador Eduardo Leite, né? A prefeita Paula também. Vão continuar. Ano passado, a prefeitura nesse momento está parcelando salários. O governo do estado nesse momento está parcelando salários. Mas não vai faltar dinheiro para a Semana da Diversidade. Ano passado deram 35 mil reais do dinheiro público para fazer o quê? Botar uma barraquinha e um som ali do lado da prefeitura. 35 mil para isso? É a gestão, é isso que eu falo para vocês. Falta gestão, meus amigos. Não falta dinheiro. Brasil é um país rico. Só não sabem é investir o dinheiro, colocar o dinheiro no lugar certo. Pega o dinheiro do show do Duca Lendecker, que é marido da Manuela Dávila, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, e coloca em pesquisa. Coloca em coisa decente para medicina, para veterinária, para agronomia, para engenharia, para arquitetura, para biotecnologia. Para os grãos, tem o Lab Grãos da UFPEL, o Laboratório de Grãos. Coloca esse dinheiro lá. Mais pesquisa. Mas não. Vão financiar show de comunista aqui. Aí adivinha qual é o nome do show, né? Menos Armas. É o nome do show do cidadão esse. Então, meus amigos, é para vocês verem que realmente é difícil. Como é difícil. Toda vez que agora vocês pegarem o Diário Popular e vocês verem o reitor da universidade na capa dizendo que o dinheiro vai acabar, que a culpa é do governo federal, reitor, a culpa é sua, o senhor não sabe lidar com esse dinheiro, o senhor não sabe investir esse dinheiro, o senhor não sabe distribuir esse dinheiro, fica financiando esse tipo de movimento, né? Show com o marido da Manuela Dávila. Mais uma vergonha para a Universidade Federal de Pelotas. Eu peço a vocês, vamos levar essa notícia adiante. Não tem dinheiro, quase mataram os alunos lá, porque, segundo o motorista, o ônibus estava sem freio. Então não tem dinheiro para fazer a manutenção dos ônibus, mas tem dinheiro para trazer o marido da Manuela Dávila. Essa é a realidade da Universidade Federal de Pelotas. Para a militância, para manter a militância tem dinheiro, mas para a segurança dos alunos dentro de um ônibus, num transporte, não tem. Vergonha, vergonha do reitor, vergonha da pró-reitoria, vergonha de todo mundo que está aí dentro. Vocês são incompetentes na administração desse dinheiro. Tem que acabar com a autonomia universitária. Porque o que acontece? O governo vai lá e dá 800 milhões de reais e a UFPEL é quem decide onde ela vai gastar esse dinheiro. Falam em liberdade, em democracia, vamos fazer plebiscitos com a comunidade para ver onde o dinheiro tem que ser investido na universidade. Auditoria nas contas da universidade. Faz mais de um ano já que a gente vem falando aqui. Auditoria, vamos mostrar. Eu tenho um relatório aqui, gerencial, da UFPEL de 2018, é vergonhoso. Tem previsão de orçamento de R$1 milhão para a reforma agrária, ou seja, R$1 milhão para o MST. Por isso que a gente vê o MST socado hoje, dentro de universidade, meus amigos. Não se enganem. Feirinha de Lula livre, toda essa palhaçada que a gente vê. Lugar da universidade é lugar de ensinar, não é lugar de ato político. Não tem que ter ato político nem para A, nem para B, nem para C. Por isso que eu sou um grande defensor do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido, ele quer justamente isso. O Escola Sem Partido, ele não quer tirar a ideologia de esquerda e colocar a ideologia de direita ou de centro. Não. Ele quer remover as ideologias, tornar a universidade livre de verdade. Não o que a gente vê hoje, como a gente vê professores perseguindo alunos, professores perseguindo outros professores que também não compactuam. Caso do professor Carlos Adriano Ferraz, aqui da universidade, perseguido por alunos e por colegas, porque ele pensa diferente e o pensamento dele não é respeitado dentro da universidade. Seja por professores, até mesmo pelo reitor, que a gente sabe que é vermelho de carteirinha, né? Subiu em carro de som aqui em Pelotas para falar mal do presidente, para falar mal do ministro da Educação. Né? Desde o início, o ministro da Educação falou para todo mundo, a verba é contingenciada, ou seja, vai ser bloqueado, não vai ser cortado. A prova disso veio na semana passada, em que esse dinheiro foi desbloqueado e as universidades de todo o Brasil receberam seu orçamento integral. Aí o reitor vem dizer que é uma grande luta, uma grande conquista. Mentira! Desde o início já estava anunciado
que seria bloqueado e seria liberado em outubro. Aconteceu tudo o que o ministro falou. Vocês foram para a rua, não foi pela educação, vocês foram para a rua para pedir Lula livre. Lula livre o povo brasileiro não quer. Nós vamos às ruas agora, dia 9 de novembro. No próximo sábado, nós vamos às ruas para conscientizar o povo brasileiro da prisão em segunda instância. E não se trata de Lula livre, se trata do estuprador, se trata do homicida, se trata de um homem que mata uma mulher, o feminicídio. Todos esses, quando são condenados em segunda instância, já começam a cumprir a pena. O que vocês acham de um estuprador ou de um pedófilo solto? Porque é isso que vai acontecer. Porque ele vai ser condenado na primeira instância e ele tem direito a recorrer. Enquanto ele recorre em liberdade, imagine vocês. Aí a segunda instância não condena ele, por exemplo. Ou condena ele, ele pode recorrer em liberdade para o STJ, para o STF. Então fica o estuprador e o pedófilo solto. O assaltante, o homicida. Não é só o Lula, meus amigos, são cerca de 200 mil criminosos no Brasil. Alguns números falam 140, outros 150, outros 180, alguns até mais de 200 mil. 200 mil criminosos vão ser soltos. Então a universidade foi para a rua pela educação. Mentira, foram à rua para pedir Lula livre. Não conseguiram. Tentam sabotar o governo de todas as maneiras, como o reitor fez aqui, subindo em carro de som fazendo discurso contra o ministro. Eu peguei o discurso dele e enviei lá para o MEC. Denunciei no Ministério da Educação, denunciei no Escola Sem Partido. Ele foi para o ar, ele foi lá reclamar na página dele, que ele estava sendo perseguido, porque daí sempre é perseguição. A esquerda é que persegue todo mundo, mas quando a gente mostra a verdade, aí é o ódio, é a perseguição, né? Aí eles começam com esse papinho. Pois então tá, mais uma vez vou mostrar para vocês a imagem do ônibus da UFPEL, sem freios, que bateu na árvore e com certeza muitas pessoas saíram bem machucadas, como eu falei, o nariz quebrado, pernas, braços, muita gente se machucou feio. A imprensa falou que não, né, porque tenta proteger a UFPEL 24 horas. Então a UFPEL, tá aí o ônibus, não tem dinheiro, mas a UFPEL tem dinheiro para trazer o Du Kallendecker. Olha só, o marido da Manuela Dávila, que vai estar aqui em Pelotas agora no dia 7 de novembro. E não lembrando a todos ainda, né, ingressos subsidiados para estudantes pela própria UFPEL. Parabéns ao reitor da UFPEL, ele está mostrando como é que não se deve fazer. E a gente não vê a imprensa local falando sobre isso. A gente não vê o Diário Popular falando sobre isso. A gente não vê o Diário da Manhã, que é a esquerda assim vermelha. Hélio Freitag Júnior, parabéns. É vermelho de carteirinha. Esse tipo de notícia vocês não vão ver lá. Muito menos na RBS TV também. A gente sabe por quê, né? Porque a Universidade Federal de Pelotas ela tem uma verba de quase 500 mil reais que ela gasta na imprensa local, com publicações sobre editais, licitações e propagandas, por exemplo. Então é R$500 mil na mão da imprensa. É uma maneira, gostem ou não de ouvir isso, é uma maneira de comprar a opinião da imprensa, que era o que o PT fazia, né? Bancava palestra, bancava comerciais, só que lá no nível nacional isso foi aos bilhões de reais. Ao nível local, a Universidade Federal de Pelotas, que só tem notícia bonita nos jornais, ela banca aí quase 500 mil reais do nosso dinheiro em propaganda. Tá bem, meus amigos? Essa é a verdade sobre o que vai acontecer essa semana no show desse comunista aqui em Pelotas. Tenham todos uma ótima semana, uma ótima tarde de segunda-feira. Amanhã nós retornamos sempre com Cidade em Debate, com temas atuais aqui na minha página no Facebook e no meu perfil também, Miguel Pagano e Cidade em Debate. Se você tem denúncias, se você quer participar, deixe seu comentário aqui embaixo. Também tem meu telefone aí na tela, sempre. Manda para o WhatsApp, a gente vai lá, a gente investiga, como a gente já fez em dezenas, centenas de vezes que a população nos chama. Amanhã eu estarei lá no Capão do Leão, tem umas denúncias lá contra um vereador do PT que está ameaçando muitas pessoas, especialmente mulheres. Amanhã eu vou lá verificar, vou conversar com ele, quero saber a versão dele dos fatos, antes de divulgar tudo aqui para vocês, tá bem? Uma ótima tarde, voltaremos amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus.